Olá, olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Estamos de volta aqui agora com o tema, é o penúltimo estudo, viu? Hoje nós vamos estudar a vida no Espírito e logo mais teremos o último estudo dessa jornada do estudo Ouvindo a Voz de Deus. Eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia, pegar o seu estudo e vamos estudar a palavra do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus através de uma oração. Nosso Deus Pai, nosso Senhor mantenedor e Criador, muito obrigado por tudo. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua santa e boa palavra e te pedimos, por favor, nos dá a orientação, Pai. Nos ensina, nos conduz pelos Teus caminhos, nos torna cegos para tudo aquilo que possa nos afastar de Ti. Por favor, Senhor Deus, que possamos adquirir conhecimento necessário para termos uma vida equilibrada e sermos úteis na vida das pessoas e nos capacitarmos para as mansões celestiais. Te pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. A vida no Espírito. Somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Está em 1 Coríntios 12, 3. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua ascensão? João 14, 6. João 14, 6. Ascensão, quando Jesus subiu aos céus. É isso? João 14, 6 vai dizer aqui agora. Está aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa é a leitura. Desculpa aí, tá bom? Tem mais aqui. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua ascensão? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo. Alguns chamam de o anjo da guarda. A minha consciência me disse que eu não podia fazer isso. É o Espírito Santo falando aos teus ouvidos. Nós somos movidos pelo Espírito Santo quando convidamos Ele a fazer parte de nossas vidas. Pasmem o que eu vou falar agora. Da mesma forma que o Espírito Santo está a te conduzir, se você não buscar viver na presença de Deus, tem um Espírito que vai te conduzir, mas não é o santo, é o satânico. Porque nós vivemos um momento, desde que o pecado entrou no mundo, uma guerra cósmica entre o bem e o mal. E o ser humano, ele é movido por aquilo que ele convida. Ele age de acordo a quem ele dá espaço a permitir agir na sua vida, permitir pelo qual meio ele age. Por isso que nós temos visto pessoas sanguinárias, pessoas ruins, pessoas que só pensam em fazer o mal. Essas pessoas não estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo, e sim pelo espírito do mal. Então, nós temos que entender que estamos em guerra espiritual e precisamos clamar pela presença do Espírito Santo, do Consolador, a todo momento. Ele está aonde você o chamar. E Ele estará aonde você estiver, se você o chamar, é claro. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Atos 1, capítulo 1, versículo 4. Atos 1, 4. Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Ao qual disse ele, de mim ouvistes. Aí tem versículo 4, agora vamos para o versículo
12 e 14. 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ok? Aí, qual foi a pergunta? O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Eles perseveraram unânimes? Sim. Oraram e esperaram? Sim. Verdadeiro. Ou se separaram? Não. Eles se mantiveram unidos, perseverando em oração. Ok? Quando se cumpriu a promessa, Atos 2, de 1 a 4. Ou eu fechei aqui, mas eu volto. Atos 2, de 1 a 4. Ou seja, quando foi que se cumpriu a promessa? Nós sabemos que foi aqui, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ok? Então aqui, quando se cumpriu a promessa? No dia de Pentecostes. Esse dia de Pentecostes foi um dia que verdadeiramente os discípulos tiveram a unção do Espírito Santo com eles. Eles obedeceram a Jesus e se mantiveram reunidos em comunhão e oração. E em um dado momento o Espírito desceu em forma de chamas de fogo sobre cada um deles. E no dia que eles foram para o dia da festa das semanas, o dia de Pentecostes, era uma festa que tinha em Jerusalém, as festas anuais, eles estavam ali reunidos pregando a palavra de Deus para as pessoas. Mas existia uma dificuldade para eles pregar nesse dia, porque ali era uma festa anual que trazia pessoas de vários países. Os judeus da diáspora. Quem são os judeus das diásporas? No decorrer da história, no passado, as 12 tribos de Judá, de Israel, foram se separando por várias questões, brigas, guerras, divisões de reinos. Quando houve a separação do Reino do Norte e o Reino do Sul, depois no ano 722, se eu não me engano, o Reino do Norte foi destruído. E quando se destrói um reino, não quer dizer que mata todo mundo e some, morre todo mundo, não. Alguns fogem para um país, para outro, né? Se exilam em outros países. E foi o que aconteceu. Depois, com o passar do tempo, o Reino do Sul também foi levado para a Babilônia. Quando houve a invasão de Nabucodonosor em Babilônia, em 605, se eu não me engano, muitos judeus conseguiram fugir e fugiram para outros países para não ser massacrados e serem escravizados em Babilônia. Aí chama-se os judeus da diáspora. Depois, 70 anos depois, quando o templo foi reconstruído, que eles foram livres do cativo de Babilônia, eles agora foram para Jerusalém, onde estaria o templo, né? Só que esses que já moravam em outros países, por lá constituíram família, muitos ficaram em Babilônia, mas eles tinham essa obrigação, esse compromisso de uma vez por ano ir até Jerusalém para festejar esse dia. Era a festa de Pentecostes. Porém, os seus filhos, e muitos ali, passados centenas de anos, já não falava tão bem o idioma local. Eles conheciam a tradição, a cultura, a festa, mas não entendiam bem o dialeto local. Eles entendiam o aramaico, o hebraico, a linguagem que tinha ali era uma linguagem mista, né? Porém, os discípulos, eles falavam na linguagem local. E naquele momento, para os discípulos pregar para aqueles homens que não entendiam sua língua, eles precisavam de uma ajuda. E não existiam intérpretes, né, para falar, para traduzir o que eles estavam pregando. E foi justamente aí que surgiu a unção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo
tocou neles, em João e em Pedro. Pedro é o personagem central dessa história, porque foi ele que iniciou o sermão, mas os demais ali também estavam, e diz que aqui todos foram tomados pelo Espírito Santo, e só naquele dia foram mais de 3.000 pessoas batizadas. Então, aquilo ali ficou na história, e muitos dos nossos irmãos pentecostais dizem que essas línguas estranhas é o momento em que você é batizado no Espírito, você fala em línguas estranhas, e você fica em transe, alguns ficam pulando, alguns ficam caem, alguns ficam gritando. Eu respeito, não, mesmo sem concordar, mas eu respeito. Na verdade, preciso vigiar, porque quem conhece a real intenção do seu coração é Deus, não sou eu. Mas ali, aquele feito ali foi necessário, porque aquelas pessoas precisavam entender a mensagem. E foi o único meio que deveria ser usado para que elas entendessem a mensagem de Pedro e dos discípulos. Era justamente falando e o Espírito Santo fazendo com que eles entendessem, cada um em sua própria língua materna de sua região. E por isso eles entenderam. Mas teve alguns que não entenderam a língua que Pedro estava falando. Por quê? Porque muitos dos que ali estavam para ouvir a mensagem foram no desejo de ouvir a mensagem de Deus. E muitos foram no desejo de criticar os homens de Deus. E por isso dizia, estão embriagados? Esses que criticavam é aquele cristão que vai para a igreja para olhar para a roupa dos outros, para olhar para o celular, para ficar fuxicando e falando da vida dos outros. O pregador está lá se acabando para trazer a mensagem e ele falando que o pregador só fala besteira, porque ele não veio ali com o intuito de ouvir a mensagem de Deus. Ele veio no intuito de fuxicar, igual aqueles que no dia de Pentecostes estavam ali entendendo, não entendiam o que Pedro estava pregando, porque eles não vieram no intuito de ter um encontro com Deus. Então, não existe línguas estranhas, assim que não tenham interpretação. Existem sim línguas estrangeiras de outros idiomas e outros dialetos, que quando necessária, o Espírito Santo faz com que o outro compreenda. Por exemplo, eu estou gravando esse estudo na língua portuguesa, até porque eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir será na língua portuguesa. Mas se eu tivesse em um lugar e eu tivesse que pregar em alemão, eu não sei falar alemão, eu não sei falar outro idioma. Se for da vontade de Deus, se fosse da vontade de Deus que eu estivesse numa situação dessa, eu iria falar mesmo sem saber a mensagem que eu preciso pregar e as pessoas iriam entender. Então eu creio, o contexto dessa questão é essa. Houve 3 situações em que foi manifesto o dom de línguas, só 3. Uma foi essa no dia de Pentecostes, outra foi que todos foram batizados no Espírito. Batizados no Espírito quer dizer porque o Espírito Santo batizou os mensageiros e os ouvintes foram agraciados por essa mensagem. Ali ao redor do templo tinha os tanques de Siloé, vários tanques. A Bíblia não diz, mas depois daquele evento ali, todos foram batizados naqueles tanques ao redor do templo. Ninguém poderia entrar no templo sem que fosse banhado antes, tomasse banho. Então foram usados aqueles tanques para batizar essa multidão de pessoas. Isso aí está na história. Você pode descobrir isso nos livros de Rodrigo Silva e também nos programas dele Evidências. E outras ocasiões foi quando Pedro teve que ir pregar para Cornélio. Cornélio era centurião de Roma. E na casa de Cornélio tinha só pessoas ímpias, inclusive ele era ímpio, mas ele acreditava em Cristo. Porém, Pedro não tinha permissão para ir se envolver com os ímpios. Inclusive, foi quando surgiu a visão do lenço que vinha com montes de animais imundos e a voz dizia para ele comer, ele dizia que não comia, porque ele não se contaminava com coisa impura. E Deus diz, aquilo que eu consagro, que eu abençoo, o homem não pode dizer que é impuro, né? Mais ou menos isso. Ali não se tratava de alimento, ali não era uma liberação de Deus ou de Jesus para você comer qualquer coisa. Ali se tratava de uma representação de pessoas. Ou seja, ali estava demonstrando que Pedro não poderia deixar de levar a mensagem à família de Cornélio por ser considerado ímpios e imundos. Então, quando Pedro viu a visão e chegou os portadores na casa de Simão, o curtidor, ele entendeu que ele tinha que ir porque aquela visão não se tratava de comida, e sim de pessoas que ele precisava ir. E ao entrar na casa de Cornélio, diante dos seus, eles falaram em línguas. E Pedro se surpreendeu. Por quê? Porque o dom
que caiu lá sobre os demais judeus da diáspora e os discípulos, o mesmo Espírito que os batizou, assim que desceu sobre eles, também desceu sobre os ímpios. Então o Espírito, ele não faz acepção de pessoas. E ali foi preciso para que Pedro visse que Deus não faz distinção entre judeu, romano, grego, qualquer etnia, qualquer raça. E outra situação foi quando, eu não lembro bem se foi Barnabé, quem foi os outros que estavam pregando em uma região, e eles precisavam ir para outra região, e eles também não tinham como falar. E eles foram batizados no Espírito, eles conseguiram falar em outros idiomas, né, para poder pregar para aquele povo. Então foram 3 situações distintas na Bíblia, e foi necessário. Você vê que 3 anos e meio que Jesus pregou, não existe uma passagem, que Jesus precisasse falar em línguas. Por quê? Porque Jesus pregou ali só naquela redondeza da sua região, na Nazaré, Galiléia, Judéia, por ali só. Então, o idioma que ele falava era um idioma conhecido. Não teve necessidade de ele pregar em línguas estranhas, tá bom? Então, essa é a compreensão do texto. Então, não adianta você subir no púlpito e dizer que está orando em línguas e pregando em línguas se quem está lá não está entendendo nada. Paulo fala sobre isso. Mais importante é falar uma só palavra na minha própria língua que edifique as pessoas, que as pessoas entendam, do que 10.000 palavras e as pessoas não compreendam. Porém, aquele que falar, que interprete. Tá bom? Vamos lá? Prometo que não vai ser tão longo como o outro estudo lá, tá bom? Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia, Atos 5, 3 e 4. Atos, eu fechei de novo, vou falar sério, 5, 3 e 4. Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que manifestasse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso aqui é agora Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. É muito interessante ali, porque as pessoas dizem que quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Pedro acabou de confirmar. Ide, portanto, fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Certo? Então aqui é o seguinte, era para ler só até 19, eu li o 20, mas não tem problema não. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia, ente divino, sim. É uma força impessoal? Não. Falso. Ou não existe? Falso também. Ele é um ser ente divino, ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E assim, quando Ananias e Safira viu que os demais estavam contribuindo para a obra, vendendo os seus bens, suas propriedades, e tirando parte e doando para a obra, para que o evangelho fosse pregado ali depois do dia de Pentecostes, Ananias colocou em seu coração e disse, prometeu, né, que venderia uma terra, uma propriedade e daria todo para a obra. Foi ele que se disponibilizou a doar, ninguém pediu. E ele fez esse pacto com Deus, prometendo aos discípulos que faria isso. Porém, quando ele vendeu a propriedade, ele olhou para o dinheiro e disse, vixe, é muito. Não vamos fazer isso não. Façamos o seguinte, vamos dar só a metade e dizer que vendemos só pela metade. E quando chegou lá que ele foi apresentar a doação, Pedro disse isso aqui, você não mentiu para mim, mentiu para Deus, atentaste contra o Espírito. E naquele momento ele morreu. E logo em seguida chegou a sua mulher, não sabia do caso, Pedro fez a mesma pergunta, por quanto tinha vendido, e ela mentiu também, e logo ela também morreu. Então, quando você fizer um pacto com Deus, pense bem antes de fazer. Não faça algo que você não pode cumprir. Não desafie Deus. Você não está fazendo com o homem, com o pastor da sua igreja, com o seu irmão. Dê uma palavra de acordo com aquilo que você possa cumprir, entrega nas mãos do Senhor e faça a sua parte. Porque não é bom que você minta para Deus. Quando você faz um pacto com Deus, mesmo que seja através do homem, você está fazendo com Deus, não é com o homem não, tá bom? Então, que Deus possa nos dar sabedoria para não estar quebrando os nossos pactos e as nossas alianças para com Ele. Vamos agora para
Quinta questão. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? João 14, 26 é uma delas, vai dizer João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tem mais. João 16, 8 a 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Qual foi aqui? Eu acabei de ler. 16, 8 a 13. 1 Samuel 10, 6. 1 Samuel lá no Velho Testamento. Isso. Elias, Esdras, Crônicas, Reis. Samuel. E o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então a pergunta foi: quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Ensinar algumas coisas? Falso. Guiar em toda a verdade? Verdadeiro. Convencer do pecado, da justiça e do juízo? Verdadeiro. Mudar a natureza humana? Verdadeiro. Só o Espírito Santo tem essa capacidade de mudar a natureza do ser humano. Mais ninguém. Permita-se ser mudado pelo Espírito Santo e você vai ver que você viverá mais feliz. E fará com que as pessoas ao seu redor se sintam mais felizes também. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, vamos falar um pouco sobre isso. João 3,5. João 3,5. Quando é que uma pessoa é batizada no Espírito ou pelo Espírito Santo? João 3,5. Eu já pertencia a uma igreja e eu vivia triste quando eu via falar: fui batizado no Espírito. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora Mateus 3,16. Mateus 3,16. Foi muito. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando é batizada nas águas, a Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados. Como eu estava dizendo aqui ainda há pouco, eu pertencia a uma determinada denominação que dizia que foi batizada no Espírito. Tu já foi batizado no Espírito? Eu dizia não. Eu já. Eu sou batizado no Espírito. Eu dizia, eu não sou ainda. Eu ficava triste. Eu orava, eu via uma pessoa lá tremendo, pulando, gritando, falando em línguas. E todo assim, eu dizia, será que está sendo batizado no Espírito? E a pessoa dizia que foi batismo no Espírito. E eu me incomodava com aquilo. Eu participei de uma outra denominação. Eles começavam a rezar, a orar, né, como você queria falar. E daí a pouco um começava a cair lá, parecia que estava meio epilético, né, e o outro do lado. E daí a pouco estava todo mundo no chão caído, só que eu me mantinha de joelho. Eu não tinha vontade de cair, eu não caía. Aí um dia, numa dessas reuniões, uma outra irmã, uma ficou me empurrando para trás e a outra me puxando pelos ombros para ver se eu caía. Aí tentaram, como viram que eu não conseguia, endurecendo aqui, eu travei. Aí começaram a me empurrar para frente, eu travei de novo e elas ficavam: não resista ao Espírito, não resista ao Espírito, entregue-se ao Espírito. Eu dizia, como assim? Aí eles diziam que todos estavam batizados no Espírito, e menos eu. Se eu não senti vontade de cair, se eu não senti vontade de falar em língua, se eu não senti vontade de ficar em êxtase, o que eu ia dizer que eu estava batizado no Espírito? Batismo no Espírito não é um momento,
é uma vida diária na presença de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você se desce as águas, você está dizendo que aceita ser a nova criatura em Cristo. Você está dizendo que aceita ser batizado no Espírito Santo diariamente. Como? Novidade de vida, se afastando do que é errado, procurando fazer a vontade de Deus, não desejando mal às pessoas, vivendo como assim diz o Senhor e não como assim diz o homem. Não é um momento de êxtase fora de si que vai te dizer que você está sendo batizado no Espírito. Não confunda as línguas do dia de Pentecostes e aqueles momentos necessários com o batismo no Espírito. O batismo no Espírito é uma novidade de vida, é viver de forma que agrade a Deus diariamente. Tá bom? Vamos para a sétima e penúltima pergunta. Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Atos 5:32. Atos 5:32. Atos 5:32 diz: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Tem mais. Gálatas 5:22 e 23. Gálatas. Eita, foi demais. 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, veja aí, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aí você vai para a igreja, chega lá, você fica em transe, falando em línguas e pulando e gritando, e foi batizado no Espírito. Chega em casa, bate na mulher, maltrata os filhos, compra, não paga, vive uma vida desgraçada diante dos homens e diz que está vivendo no Espírito. Para de hipocrisia. Olha aqui os frutos do Espírito quais são. Pelo amor de Deus. Vigia, crente. Oxe, Jesus está vendo tudo isso. E você será cobrado na volta do Senhor, viu? Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Obediência é o primeiro ponto, né? Ama a Deus e obedece aos seus mandamentos e à sua palavra. Está lá em João 14:15. Se me amas, guardais os meus mandamentos. Esse é um dos primeiros pontos. Sua vida expressa o fruto ou as virtudes do Espírito Santo. Fala, ou é porque ele fala em línguas estranhas? Não, nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que devemos pedir hoje a Jesus? Lucas 11:13. Lucas 11:13. O que devemos pedir ao Senhor Jesus? Lucas 11:13. Vamos ver aqui. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, já estamos concluindo aqui. O que devemos pedir hoje a Jesus? O Espírito Santo, verdadeiro, alegria, verdadeiro, ou nada, não é falso. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades diárias: estudo da Bíblia, com disposição para obedecer, oração e testemunho aos que ainda não conhecem Jesus. Recapitulação: Jesus prometeu que nos daria outro Consolador. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. Esse é um dos pontos principais, obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Dedicarei tempo todos os dias ao estudo da Bíblia e à oração para que seja batizado diariamente com o Espírito Santo. Dessa forma, espero ser poderoso em palavras, em ações, bem como no testemunho de minha fé aos semelhantes. Entendeste? Vamos orar? Santo Deus, obrigado por essas orientações através do estudo da Tua Palavra, que possamos pôr em prática diariamente, que possamos ser batizados diariamente com o Teu Santo Espírito. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos verdadeiros adoradores. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.